Olá, sou Jeová Barros e na oportunidade nós vamos dar continuidade aos nossos diálogos sobre enfrentamento ao racismo institucional. O Iluminismo foi um movimento cultural ocorrido principalmente entre os séculos 17 e 18, refletindo sobre a diversidade e a unidade da humanidade. O Iluminismo naturalizou os valores igualdade e liberdade, tornando-os totais e comuns a toda a humanidade, pois consideravam a igualdade e a liberdade condições fundamentais para o desenvolvimento da civilização. O Iluminismo acreditava que todos os homens tinham um pendor natural para o desenvolvimento. Apesar das teorias racistas ainda naquela época não estarem com tanta folga, com tanta força, como ocorreu no século XIX, ainda perpassava naqueles tempos, na época dos filósofos iluministas, perpassavam questões na sociedade em que relacionavam diretamente o desenvolvimento à raça. Então, os iluministas, o iluminismo como um todo, eles se opuseram a essa relação direta entre desenvolvimento e raça, dizendo que o desenvolvimento está relacionado à igualdade e à liberdade das pessoas, das gentes, dos povos. São igualdade e liberdade que permitem o desenvolvimento de qualquer ser humano. Assim, se opondo à raça, proclamaram a igualdade e a liberdade como condições fundamentais para o desenvolvimento da civilização. No século XIX, dois grupos se distinguiam na discussão sobre raça. De um lado, havia aqueles que acreditavam que os negros eram inferiores e o seu status biológico justificava a escravização e o colonialismo. De outro, aqueles que aceitavam o pressuposto da inferioridade intelectual ou mental dos negros, sem que isso justificasse a perda do direito à liberdade, pois acreditavam que essa inferioridade era não em virtude do fator biológico, mas em virtude de uma situação conjuntural, e que, aplicando a educação correta, a educação aos moldes ocidentais e europeus principalmente, aquela inferioridade seria erradicada. É lógico que mesmo nessa perspectiva havia o preconceito de que a educação europeia, em especial ocidental, ela era o padrão a ser seguido por toda a humanidade, em especial por aqueles negros que estavam em processo de escravização. Antes de Charles Darwin publicar A Origem das Espécies, em 1859, livro no qual ele trouxe ao mundo a ideia de evolução das espécies através da seleção natural, perpassava na Europa duas correntes de racismo científico. A primeira corrente é o monogenismo e a segunda corrente é o poligenismo. O monogenismo nivelava todos os povos à unidade da Santa Escritura. A partir da criação de Adão e Eva, afirmava que as raças humanas eram produto da degeneração, da perfeição do Éden, sendo que, dado sobretudo o clima,
os brancos tinham declinado menos do que os negros. Lógico, aí você vai verificar ainda o dogma da religião, lembrando que a religião ela esteve presente no processo de consentimento da escravização dos negros e, de alguma forma, havia essa ligação. E essa corrente dizia o seguinte, que a saída, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a partir daí houve a degradação. E pela exposição ao clima, os brancos se degradaram menos do que os negros. Silvio Romero, nascido em 1851 em Sergipe, falecido em 1914 no Rio de Janeiro, estudou direito aqui em Recife. Além de advogado, era jornalista, escritor e sociólogo. Defensor do monogenismo. Acreditava na purificação racial do país por meio da miscigenação entre brancos e negros, em especial os brancos, os italianos e alemães. Ele postulava que através da seleção natural, em um futuro próximo, a nação seria composta basicamente por brancos, ou seja, por civilizados. Nessa perspectiva, ele acreditava no branqueamento da nação brasileira e que esse branqueamento iria permitir que o Brasil deixasse um estágio inferior de civilização para alcançar patamares superiores. O poligenismo alegava que a Santa Escritura era alegórica e que as raças humanas eram espécies biológicas separadas, descendentes de diferentes Adãos. Os negros, como uma outra forma de vida, não deveriam, portanto, participar da igualdade do homem branco civilizado. Em síntese, essa é a perspectiva do poligenismo. Nina Rodrigues, nascida em 1862, no Maranhão, falecida em 1906, em Paris, França. Médico, psiquiatra, médico legista, antropólogo, escritor, entre outros. Em seu livro, publicado em 1899, Mestiçagem, Degenerescência e Crime, procura provar suas teses sobre a degenerescência e as tendências ao crime dos negros e mestiços. Logo se vê que Nina Rodrigues era defensor do poligenismo e tinha total repúdio à miscigenação. Para ele, o mestiço não deixaria de ser um degenerado, já que o negro, miscigenado ou não, era inegável e invariavelmente inferior. Ele assim, como Afrânio Peixoto e Arthur Ramos, membros da escola Nina Rodrigues, foram alguns dos principais pensadores do ideário eugenista, aplicado no Brasil no século XIX e primeira metade do século XX. Francis Galton, inglês, nascido em 1822, falecido em 1911, chegava a ser, inclusive, parente de Charles Darwin. Ele era antropólogo, matemático, estatístico, entre outros. Ele trouxe à época a ideia de que a personalidade era composta por dois fatores distintos: a natureza e a criação. Dizia que a natureza é o que herdamos e somos ao nascer. Falava que a criação é o que
experimentamos a partir do nascimento. Dizia, inclusive, que podemos aprimorar habilidades pelo treinamento e aprendizado. Entretanto, é a natureza que vai definir os limites até os quais podemos desenvolver os nossos talentos. Assim, concluía que é a natureza o fator determinante. Mesmo havendo o fator criação, com as experiências, com o aprendizado, com os processos educativos, é a natureza que vai determinar o limite das nossas potencialidades. Em consequência, ele falava o seguinte, que linhagens familiares talentosas gerariam descendentes talentosos também. E que essa descendência tenderia sempre a elevar o nível, o padrão de talento da sua linhagem. Uma outra consequência diz que aqueles que são descendentes de linhagens familiares não talentosas, ditas subalternas, inferiores, por maior esforço que empregassem no processo da educação, do aprendizado, jamais iriam ultrapassar os limites impostos pela sua linhagem, do não desenvolvimento dos talentos. Francis Galton criou o termo eugenia, etimologicamente bem-nascido, enquanto ciência é a capacidade de interferir artificialmente no aprimoramento dos talentos humanos. Dizia o seguinte, que os seres humanos, assim como os animais de cativeiro, podem sofrer interferências artificiais a fim de obter o desenvolvimento de suas características. E aí ele propunha que fossem identificados as pessoas mais talentosas e que essas pessoas fossem estimuladas para acasalarem-se, a fim de que, geração após geração, pudéssemos ter um aumento qualitativo dos talentos e quantitativo na população talentosa. Com isso, cada vez mais, a humanidade evoluiria, se tornaria civilizada e profundamente mais talentosa. Um pouco de história. Quando Adolf Hitler assumiu o poder, inicialmente foi através do voto popular. Depois ele anulou os demais poderes e instituiu uma ditadura. Ele fez publicar em 1935 as leis raciais de Nuremberg. A comunidade negra que estava iniciando lá na Alemanha passou a ser perseguida e perdeu os direitos à cidadania. Inclusive, as crianças que estudavam nos educandários passaram a ser alvo de perseguição. Adolf Hitler, em sua insanidade, na busca pela purificação da raça alemã, segundo ele, instituiu uma máquina de matar. Houve o genocídio de mais de 6 milhões de judeus. Mas também, que não é muito comentado, que negros, ciganos, homens e mulheres deficientes físicos e mentais também foram trucidados pela máquina de morte, pela máquina mortífera, nazista, fascista. Durante muitos séculos, o termo raça
perpassou pelo discurso de filósofos, cientistas, religiosos, da população, daqueles que eram beneficiados, daqueles que sofriam, eram marginalizados, eram oprimidos. Assim a pergunta é: existe realmente a raça, essa categoria que divide os homens, ou é uma construção social? O projeto Genoma e as mais recentes pesquisas na área da genética das populações nos revelam a inexistência das raças. Significa dizer que só existe a espécie humana, sem subdivisões, sem subespécies. E para isso eles trazem 3 argumentos. O primeiro argumento é que a espécie humana é muito jovem e seus padrões migratórios são demasiadamente amplos para permitir uma diferenciação e, consequentemente, separação em diferentes grupos biológicos que pudessem ser chamados de raças. O segundo argumento fala que as chamadas raças compartilham a vasta maioria das suas variantes genéticas. E o terceiro argumento explana que há uma constatação de que 10% da variação genômica humana ocorre entre as raças, concluindo que as raças humanas não existem do ponto de vista genético ou biológico. Nessa perspectiva, é uma impropriedade científica o uso da categoria de raça para a classificação dos seres humanos. Mesmo sabendo que raça não existe em termos biológicos e genéticos, isso não impede que o fenótipo seja socialmente tratado como um atributo racial. Por exemplo, a cor da pele é um fenótipo. Havíamos dito que a cor da pele é um fenótipo. Fenótipo vem a ser a interseção entre o genótipo e o meio ambiente, e a influência do meio. É um processo de adaptação. Vamos verificar, inclusive, que a cor da pele, dos olhos, dos cabelos são aspectos que variam na espécie humana e está ligada à quantidade de melanina existente no organismo, em função da necessidade de proteção orgânica em face às características climáticas das diferentes regiões do planeta. Então, é um processo de adaptação, numa relação do genótipo com o meio ambiente. Gilberto Freire, sociólogo pernambucano, aproximadamente na década de 30, ele lançou o livro Casagrande e Senzala. Neste livro, ele reforça a tese da democracia racial. Coloca como uma das suas fundamentações que os portugueses colonizadores já tinham experiência com os escravizados africanos e que aqui mesmo a relação entre os senhores e os escravizados era uma relação muito amena, mais humana, de tal forma que ele reforça a tese da democracia racial. E é importante que nós possamos verificar que ao longo dos dados, das pesquisas que foram feitas, se essa democracia realmente saiu do discurso e veio para a realidade. É muito importante que cada um de nós possa ter essa visão e essa preocupação de identificar se a democracia racial
se esse discurso realmente é uma prática. No meu modo de entender, estamos muito distantes dessa democracia racial. Há uma desigualdade brutal e as pesquisas mais recentes provam essa desigualdade. Aproximadamente já na década de 50, a comunidade científica acadêmica começou a questionar essa situação, essa assertiva da democracia racial, tão propalada por Gilberto Freire. Porque os números não batiam com a realidade. Havia uma discrepância entre o discurso e a realidade. Lógico que essa ideia da democracia racial veio para dar aquela imagem internacional para o Brasil, como um país onde havia fusão harmônica entre as três raças. Existe isso? As pesquisas hoje provam os acessos à educação, o acesso ao emprego, o acesso à saúde, o acesso à habitação digna, o acesso ao saneamento. Ora, uma democracia racial deveria ser o resultado de políticas de inclusão social e de redução das desigualdades, bem como de políticas que viessem a implementar o respeito integral às singularidades. As singularidades dos indígenas, as singularidades dos negros, das negras, dos mestiços. Todos essas singularidades precisam ser respeitadas. Quando elas não são respeitadas, quando elas não são toleradas, existe democracia?